Olá pessoal, tudo bom? Me chamo Heloísa, sou aluna de Engenharia da Computação do segundo período e hoje eu vou apresentar para vocês o nosso projeto na plataforma Scratch. Então, pessoal, essa é a plataforma onde nós fizemos o nosso projeto, a plataforma Scratch, e neles nós desenvolvemos o seguinte jogo, que é o jogo dos 3 R's. Esse jogo é baseado na ideia de reciclar, reduzir e reutilizar, por isso que nós chamamos de 3 R's. Que além de aprender programação, também é uma maneira de ensinar sustentabilidade para as crianças e jovens. É uma forma interativa, uma forma divertida, onde você joga e você já conhece também todo o processo de criação e de programação de um sistema. Então, aqui nessa parte eu vou mostrar um pouquinho para vocês de como são criados esses bloquinhos de comandos do jogo. Mas eu vou mostrar para vocês numa parte mais limpa de tela, para que vocês vejam o passo a passo de como são criados esses blocos. Nessa parte, a gente puxa os bloquinhos para essa área limpa, de acordo com aquilo que a gente precisa de interação do personagem. Aqui, por exemplo, ele anda uma determinada quantidade de passos, ele pode dizer uma determinada frase, ele também pode fazer um determinado som quando quando a gente interage com ele, e com tudo isso a gente pode fazer um ponto de gatilho. Por exemplo, quando alguém clica na bandeirinha verde, ele faz essas funções. Ele anda, ele diz olá, e ele também faz um som que é o meow. Aqui nessa parte nós vemos o personagem e também nós vemos os ícones que escolhemos para incluir nesse cenário. Aqui no nosso projeto, nós fizemos os blocos de código de acordo com a interação que a gente deseja para essa parte do código. E aqui, nessa parte de baixo, nas imagens, nos ícones, a gente vê e cria interações para cada ícone desses que a gente deseja e tenha uma função. Por exemplo, nessa tela principal, quando alguém clicar na bandeirinha verde, ele vai começar o jogo. E aqui, para cada ícone desse que nós incluímos, a gente faz uma determinada função. A gente monta um determinado bloquinho de códigos, para que quando alguém clicar, ele interagir. Então, nessa parte da apresentação, eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito de alguns trechinhos de códigos que tem nesses sprites que a gente está vendo aqui listado nesse jogo. Vou falar aqui desses 3 primeiros, tá bom? Porque eles são a mesma coisa, na verdade. Por que eles são a mesma coisa? Porque são 3 botões que têm, no final das contas, a mesma funcionalidade. Eu vou tentar explicar para vocês como que é o funcionamento de cada trechinho desse código. Bom, quando a gente clica na bandeirinha verde, então funcionam de forma ilimitada todo esse trechinho de código que está dentro desse loop do forever. Ou seja, ele não vai ser parado até que nós mesmos, usuários, finalizemos esses trechos. Quando clicamos, eles ficam ligados em funcionalidade por conta justamente desse loop, para que eles permaneçam ativos. Nessa parte aqui desse trecho de código, nós vemos que o mouse ele está com esse movimento um pouco limitado em X e Y. O que isso significa? Significa que esses 3 sprites
eles vão seguir o movimento do mouse de uma forma bem suave, quase que imperceptível, porém a gente vê que há um movimento enquanto a gente interage aqui com essa tela do jogo. Essa parte, esse trecho de código, como a gente vê dentro desse loop, nós temos uma condição. Se não for tocado o grass, o layer grass, no caso, é a parte que a gente acessa o joguinho de fato, ou não for tocado o sprite B4, que é esse botão que vai levar a gente para uma imagem, ou não for tocado Learn More, que é esse botãozinho que fala um pouco mais a respeito do jogo, e o mouse tocar, ou seja, o mouse estiver sobre eles, o tamanho desse ícone, desse sprite, no caso, ele vai mudar para 110. Se isso daqui não for verdade, né, e se não houver também um toque em cima desses botões, então vai permanecer o tamanho dele em 100, ou seja, o tamanho dele já está aqui em 100. Quando eu coloco o ponteiro do mouse em cima do ícone, ele já considera esse trecho aqui como verdade. Enquanto eu não estiver tocando nenhum desses ícones, vai funcionar esse trechinho do código. E essa mesma parte vale para esses outros dois botões. Esse trechinho de código que vocês estão vendo aqui é quando eu clico, para especificar o detalhe de quando eu clicar no botão em si. Quando eu clicar, isso significa que quando eu clicar nesse sprite, o tamanho dele vai aumentar para 120%, vai tocar um sonzinho de connect, que é um sonzinho de conectado, e então a gente vai acessar o sprite Learn, tá bom? Que é a parte onde a gente vai ter acesso às informações do jogo, tá bom? E aqui nós temos o botãozinho também dessa casinha, que é o botãozinho que a gente retorna para o menu. Esse movimento que vocês estão vendo aqui também tem na parte de trás, não só nessa parte da frente desses botões, também na parte de trás desse sprite que vocês estão vendo na tela, que é esse daqui. Ele é bem resumido porque ele só faz esse movimento, nós só temos esse tipo de interação com essa imagem aqui do jogo. Cada um desses, como eu falei para vocês, tem uma interação, tem uma criação de bloqueio de código para que a gente consiga ter um jogo mais interativo, um jogo mais divertido, e onde a gente consiga também aprender sobre os 3 R's e aprender também um pouco mais sobre a preservação do meio ambiente através de um jogo. E além disso, a gente também aprende lógica de programação. Tudo isso de modo bem interativo, de modo bem divertido. E assim, a gente chega ao fim do nosso jogo dos 3 R's, ao fim do desenvolvimento desse jogo que, durante a brincadeira, a gente aprende a importância na prática de reduzir, reutilizar e reciclar. Tudo isso de forma divertida e interativa, através da construção dos blocos de código no Scratch. E a ideia desse jogo é mostrar que dá sim para a gente se aprender e se divertir ao mesmo tempo. Além de ajudar a cuidar do meio ambiente, a gente também tem lógica, criatividade e programação com o Scratch. A gente espera que você tenha curtido o projeto e que se inspire para criar o seu próprio jogo também.
Bora usar a tecnologia para fazer a diferença? Até mais!